Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade ao nosso material escrito de matriz, resolvendo a questão de número 4. Lembrando que até a questão 4, né, a gente está trabalhando nessa parte inicial de matriz. É a parte de conceito, né, linha, coluna, definição, tá certo? Então são exercícios básicos, mas exercícios interessantes, né? Então essa questão 4 também é uma questão, embora básica, mas interessante, que exige de vocês uma certa interpretação. Então vamos aqui para a lousa dar uma olhada na questão. Questão 4 diz assim: é dado um quadrado de lado medindo uma unidade. Então você tem aí na figura um quadrado, né, cujo lado vale uma unidade, tá certo? Numerado conforme a figura. Ou seja, ele numerou os vértices do quadrado. Vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4. Construa a matriz A 4 por 4. Ele pede para você construir uma matriz 4 por 4, tal que o elemento A e J dessa matriz, o elemento geral da matriz, né, é a distância entre os vértices de números I e J. Vixe, Rivelino, que complicação é essa? Vamos ler de novo. Você tem um quadrado de lado uma unidade, numerado conforme a figura. Vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4. Construa a matriz 4 por 4, ou seja, essa matriz tem 16 elementos, tal que o elemento A e J é a distância entre os vértices de números I e J. Espera aí, velho, vamos entender com calma. Quer dizer que o I representa um vértice e o J também? Exatamente, ó. A e J é a distância entre os vértices de números I e J. Então, I e J são os vértices. Rivelino, vamos para a lousa clarear mais aí. Então, vamos aqui resolver. O que é que ele chama de I e de J? Ele diz que o vértice, né, ó, o elemento A e J é a distância entre os vértices de números I e J. Então, o elemento é a distância. Então, para começar, o nosso elemento da matriz, o elemento geral da matriz, o elemento A e J, representa a distância entre os vértices de número I e J. Rivelino, clareia mais. Vamos lá. Está aqui a matriz 4 por 4, né? Eu já desenhei para a gente ganhar tempo. Você tem aqui 4 linhas e você tem 4 colunas. Então, você tem uma matriz 4 por 4, cuja quantidade de elementos é 16. E a quantidade de elementos de uma matriz corresponde ao número de linhas vezes o número de colunas. Então, quem é o elemento A11? Ora, o elemento A11 é a distância. Lembrem-se, o nosso elemento A e J representa uma distância. Então, o elemento A11 é uma distância. Mas distância entre quem, Rivelino? Entre os vértices de número I e J. Quem é o I aqui? O I é 1. Quem é o J? O J é 1. Então, o elemento A11 é a distância entre os vértices 1 e 1. Mas, Rivelino, a distância entre os vértices 1 e 1 é 0. Vamos olhar aqui, né? Está aqui o vértice 1, está aqui o vértice 2, está aqui o vértice 3, está aqui o vértice 4 do quadrado. Então, o elemento A11 é a distância do vértice 1 ao próprio vértice 1. Ora, a distância do vértice 1 ao vértice 1 é 0, né? Porque os dois pontos estão sobrepostos. Vértice 1, vértice 1. Então, a distância entre eles, 0. Ah, Rivelino, estou entendendo. Quer dizer, então, que a distância, o elemento A12, né, representa a distância entre o vértice 1 e o vértice 2. Exatamente, garoto. O elemento A12 representa a distância entre o vértice 1, ó, I e J são vértices. Então, o I é o vértice 1, o J é o vértice 2. Então, o elemento A12 é a distância entre os vértices 1 e 2. Vamos ver qual é a distância entre o vértice 1 e 2. Ora, a distância do vértice 1 até o vértice 2, isso aqui é igual a uma unidade. Mas como é que você sabe que é uma unidade? Porque ele diz no problema, é dado um quadrado de lado medindo uma unidade. Então, a distância entre o vértice 1 e o vértice 2 vale 1. Ah, Rivelino, agora eu estou entendendo, agora ficou fácil. Quem é o A13?
o A13 nada mais é, o elemento A13 nada mais é do que a distância entre o vértice 1 e o vértice 3. Opa, agora complicou, velho. A distância entre o vértice 1 até o vértice 3, já sei, é 2, velho. Ó. 1, 2. Cuidado, moçada. Vamos com calma. Quando se fala em distância, se fala em menor distância. Então, nesse plano aqui, ó, a menor distância entre dois pontos, num plano, ó, é uma reta. Então, a distância entre os vértices 1 e 3 é o comprimento dessa diagonal. Vixe, Rivelino, mas como é que eu vou descobrir o comprimento dessa diagonal? Vamos relembrar aí um pouquinho de geometria plana, tá? Vamos aqui para a próxima página. Imagine um quadrado. Imaginem aí um quadrado qualquer de lado L. Então, você tem um quadrado qualquer de lado L. E eu traço a diagonal desse quadrado. Sim, Rivelino, e agora? Ora, e agora você está vendo que se você escolher um triângulo desse, ó, você tem aqui um triângulo retângulo, cujos catetos são L, L, e a hipotenusa representa a diagonal. Então, nós podemos usar o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a diagonal ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Logo, eu concluo que D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado são 2 L's ao quadrado. Contrário da potenciação, radiciação, raiz quadrada de 2 L's ao quadrado. Então, não, resolvendo, D igual. Como esse expoente é igual ao índice, esse L sai de dentro do radical. Então, D é igual a L raiz de 2. Pronto, está aí o valor da diagonal de um quadrado. Espera aí, Rivelino, deixa eu ver se eu entendi. A diagonal de um quadrado mede o lado multiplicado por raiz de 2? Exatamente. A diagonal de um quadrado é o lado, é o valor do lado, vezes a raiz de 2. Essa raiz de 2 é uma constante. Então, se você tem um quadrado de lado 5, a diagonal, 5 raiz de 2. Se você tem um quadrado de lado 8, quem é a diagonal? 8 raiz de 2. Então, a fórmula para se calcular a diagonal é essa daqui, ó. O lado vezes a raiz de 2. Então, vamos lá voltar para a nossa questão. Quem é o elemento A13? O elemento A13 é a distância do vértice 1 ao vértice 3. E a distância do vértice 1 até o vértice 3 representa a diagonal do quadrado. Logo, a diagonal desse quadrado, ó, como o lado é 1, vai ser 1 raiz de 2. Nós vamos usar essa expressãozinha, né? Ó. Diagonal é igual a L raiz de 2. Como o lado vale 1, então vai ficar 1 raiz de 2. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2, né? Ó. Então, o meu elemento A13, que é a distância do vértice 1 ao 3, vale raiz de 2. Rivelino, quem é o elemento A14? Ora, o elemento A14, como foi definido na questão, é a distância do vértice 1 até o vértice 4. Vamos olhar, está aqui o vértice 1, está aqui o vértice 4. A distância do vértice 1 até o 4 corresponde a uma unidade. Por quê? Porque o lado do quadrado vale 1. Então, o próximo elemento da matriz é 1. Né? Ó. Beleza, Rivelino. Vamos para a próxima linha. Vamos lá. Segunda linha. Segunda linha eu tenho um elemento A21. Quem é o elemento A21? O elemento A21 representa a distância do vértice 2 ao vértice 1. Esse é o elemento A21. A distância do vértice 2 ao vértice 1. Vamos olhar onde é que está o vértice 2. Está aqui ele. Qual é a distância dele até o vértice 1? Ora, a distância vai ser de uma unidade. Então, você vem e coloca. 1. Quem é o A22? Ora, o A22 é a distância do vértice 2 ao próprio vértice 2. A distância do vértice 2 ao vértice 2
vale 0, tá certo? Ah, Rivelino, olha, a diagonal, esses termos cujo I é igual ao J, todos esses 4 termos cujo I é igual ao J, vai dar todos zeros, porque a distância dele para ele mesmo vai dar 0. Exatamente. Então, mas vamos com calma, né? Ó. Elemento A23. O elemento A23 é a distância do vértice 2 até o vértice 3. Está aqui o vértice 2, está aqui o vértice 3. A distância do vértice 2 ao 3 vale 1, né? Por que, Rivelino? Porque é o lado do quadrado. O lado do quadrado vale 1. A24. Quem é o elemento A24? Ora, o elemento A24 nada mais é do que a distância do vértice 2 até o vértice 4. Está aqui o vértice 2. A distância dele até o vértice 4, ó, coincide com a diagonal do quadrado. Mas quem é a diagonal do quadrado? É L raiz de 2. Então vai ser 1 vezes raiz de 2, que é a raiz de 2. Joia, Rivelino. E agora? Agora vamos para a terceira linha. O elemento A31. O elemento A31 é a distância do vértice 3 ao vértice 1. Cadê o vértice 3? Está aqui, ó. Qual é a distância dele até o vértice 1? Ora, a distância representa a diagonal do quadrado. Então vai ser L raiz de 2. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Rivelino, quem é o elemento A32? O elemento A32, não, de acordo com o problema, é a distância do vértice 3 ao vértice 2. Está aqui o vértice 3, está aqui o vértice 2. A distância do vértice 3 ao vértice 2 vale 1 unidade. Então, o A32 vale 1 unidade. Rivelino, o A33, ora, a distância do 3 ao 3 é igual a 0. E o A34? Ora, o A34, de acordo com o problema, é a distância do vértice 3 até o vértice 4. A distância do vértice 3 até o vértice 4 corresponde ao lado do quadrado, que é 1 unidade. Beleza, Rivelino. Clareou bastante agora. Deixa comigo que eu faço a última linha. Tá certo, fique à vontade. Quem é o A41? O A41 é a distância do vértice 4 ao vértice 1. Está aqui o vértice 4, está aqui o vértice 1. Qual é a distância? 1 unidade. Muito bem, garoto. 1 unidade. Quem é o A42? O A42 é a distância do vértice 4 ao vértice 2. Então, é a distância do vértice 4 ao vértice 2. Esse é o A42. Ora, mas a distância do vértice 4 ao vértice 2, isso aqui representa a diagonal desse quadrado. Então, essa distância vai ser quem? L raiz de 2. Como L é 1, 1 raiz de 2. A43. Quem é o elemento A43? Ora, o elemento A43 é a distância do vértice 4 ao vértice 3. Cadê o vértice 4? Está aqui ele. A distância do vértice 4 ao vértice 3 corresponde a 1 unidade, que é o lado do quadrado. Joia, Rivelino. E agora? Agora eu tenho que calcular o elemento A44. O elemento A44 é a distância do vértice 4 ao vértice 4. Ora, mas a distância do vértice 4 ao vértice 4 é igual a 0. E com isso, né, ó, a gente encerra a nossa matriz. Você tem uma matriz A com 16 elementos, em que cada elemento representa a distância do vértice I ao vértice J. Joia? Então, pronto. Moçada, com isso a gente conclui a nossa questão. O que foi que vocês viram? Ele colocou uma questão de matriz envolvendo geometria plana. Então, você teve que usar os conceitos de matriz para poder definir quem era I e quem era J, de acordo com o problema. E, ao mesmo tempo, entender um pouquinho de geometria plana, né? Relembrar aí os conceitos de geometria plana. Então, questão interessante, que exigiu de você o quê? Bastante interpretação. Então, a maioria das questões de matriz vai exigir de você muita interpretação. Então, cuidado com isso, tá certo? Forte abraço, até daqui a pouco. Valeu!